Olá, leitores do Bahia Notícias, eu sou Camila São José, repórter de justiça aqui do site. E hoje a nossa conversa é sobre direito trabalhista. Para bater um papo sobre esse assunto, nós temos como convidado o advogado Tiago Doria. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Camila. Para começar nossa conversa, né, nós estamos próximos do dia 1º de maio, né, que se comemora o Dia do Trabalhador, e nós não temos dados muito animadores, né? Um estudo feito pela Confederação Sindical Internacional, que analisou dados de 148 países, mostra que o Brasil está entre os 10 que mais violam direitos trabalhistas. Ao que o senhor, enquanto especialista, atribui, né, esse cenário e como é possível a gente reverter e respeitar e salvaguardar esses direitos dos trabalhadores? Veja, a gente poderia passar aqui talvez o resto do ano falando sobre isso, né? É um desafio imenso, né? Não é um desafio só do Brasil, é um desafio do mundo inteiro. Mas o Brasil tem problemas mais crônicos e que talvez aumentem o abismo que a gente precisa atravessar. Então, acho que a gente tem se a gente pensar um pouco, o mercado de trabalho no Brasil ele é muito novo, né? E a gente também tem a gente tem uma quantidade de gente, a gente tem muita gente para trabalhar, a gente tem uma economia fraca, a gente tem uma economia que não... Né? A gente fala da economia do Brasil como a sexta do mundo, oitava do mundo, tal do mundo, enfim. Mas a gente consegue ver pujança econômica quando a gente vê pleno emprego, quando a gente vê o desenvolvimento da indústria, do comércio, tudo funcionando. E eu tenho até dito muito isso. O direito do trabalho, ele funciona muito para dar patamares mínimos, né? Eu gosto de dizer uma frase em aula que assim, o direito do trabalho serve para proteger o trabalhador da sua própria miséria. Não é para proteger ele do empregador. Né? Porque se o trabalhador ele tiver um grau de dignidade, um grau de estrutura social que lhe permita escolher entre o emprego A, o emprego B, a ocupação A, a ocupação B, normalmente o próprio mercado de trabalho vai passar a dar mais dignidade, Então, em alguns momentos, sempre que eu falo disso, eu lembro de quando a gente teve o boom imobiliário em Salvador, que a gente tinha pedreiro escolhendo emprego, a gente tinha carpinteiro, eletricista, mestre de obra, indo de carro para o trabalho, voltando de carro para o trabalho, porque você tinha um mercado aquecido. Uhum. E aí isso funciona muito melhor do que a gente achar que é o direito do trabalho, que a gente vai criar uma regra e a partir dessa regra tudo vai ser lindo, colorido, unicórnios, cor-de-rosa. Não vai. Né? Uhum. Então, o direito do trabalho é para ser a última, digamos assim, a última etapa dessa história. Dizer o que é que nós, enquanto sociedade, não admitimos que aconteça. Então, quando a gente vê isso sendo violado, é porque a gente está realmente numa situação muito ruim, muito grave. Né? Se nem o mínimo, né, que o direito, que a sociedade organizada em torno do Estado entende que precisa ser respeitado na relação de trabalho, se nem isso eu consigo fazer respeitar, a gente realmente está numa situação muito grave. O que também acontece muito com a gente é que a gente tem muitas normas. Então, outros mercados de trabalho têm menos normas. Isso não faz desses mercados bons ou ruins. Né? Isso é diferente. Então, comparar o mercado de trabalho brasileiro e a legislação de trabalho brasileira com países de capitalismo desenvolvido e tal é um pouco cruel, porque compara coisas desiguais. Como se eu estivesse comparando regras de futebol com regras de boxe. Né? Não vai funcionar. Então, e por a gente ter muitas regras, a gente provavelmente tem também muitos episódios de descumprimento, porque tem mais regra para descumprir, né? O cardápio é maior, digamos assim. Mas ter mais regras, você acha que é impeditivo e que esse cenário que você está traçando é uma questão de subemprego? O Brasil seria caracterizado por isso, então, por essa oferta maior de subempregos? Eu acho que a gente tem, junto com outros países que não conseguem dar um boom de desenvolvimento econômico, ou mais especificamente fazer com que o desenvolvimento econômico chegue a essa
base de pirâmide social, a gente tem um grande número de pessoas que está numa situação de vulnerabilidade tão grande que precisam aceitar qualquer tipo de trabalho ou de proposta para sobreviver. Então, isso gera informalidade. Né? Além disso, a gente tem no Brasil realmente uma cultura de informalidade. A gente tem uma cultura que é menos formal. Né? Você vê, os profissionais autônomos, por exemplo, um encanador. Né? Até o surgimento do MEI, você não ia ter um encanador recolhendo INSS como autônomo todo mês. Porque a gente não tem uma cultura de que essa é uma obrigação dele, fazer a declaração, recolher a contribuição previdenciária. Então, essa informalidade... Aí, quando surge o MEI, que facilita isso tudo, né? Por que a gente adora MEI? A gente adora Simples Nacional, a gente adora tudo isso, porque não dá trabalho. Então, eu acabo com a formalidade, aí, enfim... Né? Digamos assim, as pessoas aderem mais a esse tipo de legislação simplificada, esse tipo de regulamento simplificado. Né? E aí, talvez a gente precisasse entender onde é que a gente pode simplificar, não é só no direito do trabalho, não. Em tudo no Brasil, onde é que a gente consegue simplificar normas para que a nossa cultura de informalidade não nos levasse a situações ruins. Né? Isso, enfim, em todos os aspectos. Se a gente pensar, por exemplo, na ocupação do território urbano de Salvador, qual o percentual de pessoas que têm documento, escritura, registro né, em cartório? É mínimo, porque a gente convive com essa informalidade e a gente só vai se chatear, a gente só vai ter dor de cabeça quando isso fizer falta. Mas as pessoas estão acostumadas a comprar uma casa na mão da outra, na mão da outra, na mão da outra, e ir com um recibo e vai levando. Então, isso, no direito do trabalho, os problemas acontecem em mais curto prazo. Então, a informalidade numa relação de um patrão com um empregado, de um empregador com um empregado, ela aparece muito rápido. Porque na hora em que esse contrato for rescindido, o empregado vai se ver ali na condição de exigir aquilo que lhe foi, né, negado ou não foi cumprido da maneira como deveria. Então, acho que a gente tem um problema de cultura, que é, para mim, o mais importante. A gente não tem a cultura de fazer as coisas conforme, a gente não tem a cultura de cumprir as coisas. Empregadores gostam de flexibilizar a lei junto com empregados e geram problemas para si. Então, a gente vê muitas vezes o empregado negociando férias de eu vou voltar 2 dias antes e fico com 2 dias na casa para depois, no dia que eu precisar. Completamente errado, né? Você está fraudando o registro de férias. Mas a gente não vê como fraude, né? A gente vê como se fosse, entre aspas, um acordo entre eles. Só que é isso, o direito diz que eles não podem fazer esse acordo, que eles têm que registrar, que tem períodos de férias mínimos, que eu preciso anunciar as férias com aquela antecedência. Então, a gente mesmo, acho que os próprios atores da relação trabalhista descumprem as normas, às vezes por vontade, às vezes por ignorância, às vezes por pragmatismo, e isso é ruim porque isso gera na gente aquela sensação da lei que pega, da lei que não pega, do ambiente de trabalho em que tudo é respeitado ou nada é respeitado. Então, enfim, o desafio é grande e acho que tem 2, né, são esses acho que os principais problemas. Um é a cultura, o outro é a miséria. Né? Mas você não acha que essa cultura de não cumprir normas também não tem o fato do desconhecimento dessas normas e de um certo distanciamento da justiça do trabalho dos trabalhadores, né? Como é que pode aproximar para que profissionais tenham conhecimento dos seus direitos, né? Nesse sentido? Até tem, mas eu acho que assim tem também uma imaturidade na relação entre empregado e empregador, que você não vai ver empregados no curso do contrato de trabalho exigindo seus direitos de uma maneira mais dura. Porque a gente vê isso como, né, o nosso ambiente né, empresarial, enfim, não acaba vendo isso com maus olhos, acaba afronta, né, tratando o empregado como se, né, como você disse, afronta, como se a subordinação do empregado não fosse para a prestação de serviço, não é uma subordinação pessoal. Né? Isso tem a ver, enfim, a gente tem
Há quanto tempo a gente tem trabalho livre, não escravo? Né? Há quanto tempo a gente tem... A gente se acostumou a ter pessoas trabalhando, né? Patrões e empregados, empregadores e empregados sendo pares de uma sociedade. Né? Até hoje a gente não tem, na verdade. Então, de um lado, você não tem... Né? Quando você... E para isso serve sindicato, por exemplo. O sindicato cumpre uma função muito importante quando ela despersonaliza uma discussão de uma questão, e é o sindicato que está visitando o empregador ou o sindicato de empregadores para dizer, isso aqui tem que acontecer desse jeito, isso aqui não está certo, ou vamos olhar isso aqui. Né? Do outro lado, a gente também tem distorções, às vezes, nisso, quando, né, os sindicatos querem realizar mais do que isso ou querem cumprir funções que não são essas. Mas, enfim, está dentro desse caldeirão. Eu acho que a gente tem... uma necessidade de amadurecimento dessa relação para que patrões e empregados, empregadores e empregados consigam conversar sobre o cumprimento das normas de maneira objetiva, dizer, isso aqui deve ser assim, isso assado, e que a sugestão ou a cobrança de um empregado para que um aspecto do contrato de trabalho ou da prestação de serviço aconteça conforme a lei não seja visto como um desafio, mas principalmente... E eu digo isso muito a meus clientes, eu trabalho muito mais com empresas, eu advogo muito mais para empresas, e eu tento despertar as empresas para o principal dessa história, que quem controla, quem conduz isso, são as empresas. Então, se o empregado desconhece a legislação, a empresa não pode desconhecer. Até porque os riscos do descumprimento também são todos dela. Então... A primeira, eu acho que o que melhor começa a dar solução a isso é o compromisso das empresas, o compromisso dos empregadores de fazerem certo, de fazerem bem feito. Que muitas vezes é mais caro fazer mal feito. Né? Não é, a gente às vezes acha que assim, eu não estou falando do empregador inadimplente. Esse não. Uhum. Esse não tem jeito. Ele decidiu que não vai pagar, ou então o empregador que... manda o empregado registrar o ponto e voltar para o trabalho. Ele está cometendo fraude, e aí esse empregado, por mais que ele não conheça muito das normas, ele vai ver que tem alguma coisa errada. E aí esse empregado precisa procurar ou o sindicato dele ou o Ministério Público do Trabalho para fazer uma denúncia para que isso seja apontado, para que isso seja desmascarado, vamos chamar assim, da maneira mais rápida possível. Agora, você tem relações de emprego em que empregados e empregadores não cumprem a lei, às vezes, ou distorcem um pouco a lei por conveniência, e que isso também, às vezes, gera um passivo muito grande. Às vezes é pior para o empregador. É muito comum, por exemplo, isso acontece mais em empresas muito pequenas ou no trabalho doméstico. Na hora de contratar um empregado, o empregado diz, mas eu não posso assinar a carteira porque eu estou recebendo um benefício. Ninguém tem dúvida de que isso está errado. Sim. Ninguém tem dúvida de que você tem aí. E aí é muito grave porque você está, de um lado, fraudando o registro do contrato de trabalho e do outro você está fraudando o benefício do governo. Então você está cometendo duas fraudes. Mas a gente ainda releva. A gente ainda acha que isso... não, mas... Né? Os empregadores veem isso como se eles estivessem concedendo uma benesse ao empregado, uma pessoa que precisa de um recurso. Beleza, mas se eu tenho uma regra a cumprir, né, que horas eu decido, eu vou poder decidir que regra eu cumpro, que regra eu não cumpro? Não posso. Né? Não, e é essa flexibilidade no cumprimento de uma regra ou não da outra é que eu acho que gera essa cultura de informalidade e de você não se preocupar com o que é certo a fazer. Então, de um lado, os empregados têm pouca cultura e conhecimento disso, podem ter mais. Do outro, os empregadores também não têm obrigação de ter. Né? E aí eu destaco muito mais a necessidade dos empregadores vestirem essa camisa de eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a CLT, eu vou cumprir as normas de trabalho. Por quê? Porque é mais barato. Não é mais caro. Você cumpriu, você pagou, está quitado. Não tem nada mais... Né? E aí é meio que uma esquizofrenia, uma maluquice do empregador que não cumpre a lei e tem medo da justiça do trabalho. Então, quer dizer, você tem medo da justiça do trabalho, você tem medo, você acha ruim, e aí, assim,
a gente precisa também ter outra maturidade de entender que a Justiça do Trabalho não é responsável por nenhuma evolução ou involução da economia brasileira. A Justiça do Trabalho faz cumprir a legislação trabalhista. Então, e aí às vezes tem, né, empresários que não cumprem a lei direito e ainda colocam a culpa na Justiça do Trabalho de algo que não saiu como eles esperavam. Você tem medo da Justiça do Trabalho? Cumpra a lei, né? Faça bem feito, ande conforme. Então, essa é a orientação que eu normalmente tento, né, incentivar os empresários a entender, porque eles são capazes de, cumprindo a legislação trabalhista, mudar essa figura e até melhorar cenários econômicos em que você tenha empregados que, né, vamos imaginar em cenários econômicos em que você tem empresários que cumprem a legislação e empresários que não cumprem. É importante que esse mercado entenda qual é o empresário que cumpre, que faz direito, que faz bem feito, o empregado que está satisfeito. Às vezes o mercado consumidor vai reconhecer isso. Ou às vezes esse temor que a gente tem da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai penalizar quem não está cumprindo e quem está cumprindo vai passar ileso. Então, isso faz bem para todo o sistema.